bem convosco? Bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, professora de Ciência da Terra e da Vida do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre conservação e gestão da água e degradação dos recursos hídricos. Podem abrir o vosso manual nas páginas 13 a 18. Na aula de hoje, iremos estudar as formas como o homem utiliza a água, vamos relacionar a utilização da água com a sua degradação e compreender a importância da conservação e gestão da água. Mas antes disso, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Alguém se lembra? Então, enumere. Exatamente. Na aula passada estivemos a falar sobre as características da água, a importância da água e também a distribuição da água no planeta Terra e as transformações que a água sofre durante o ciclo hidrológico. Muito bem, vê-se que estiveram atentos à aula passada. Na aula de hoje, como eu já tinha referido, iremos falar da conservação da água. Lá em casa, como é que vocês costumam usar água? Para escovar os dentes, tomar banho, exatamente, preparar os alimentos, regar as plantas, exato. Mas para além do uso doméstico, o homem também utiliza água para outros fins, como por exemplo, no consumo agrícola, ou seja, na rega e produção de alimentos, no consumo industrial, na higienização das indústrias e também na produção de matéria-prima, na produção de energia elétrica através da força da queda das águas, é utilizado para produzir energia elétrica. E também nas atividades recreativas, como por exemplo nas piscinas e parques aquáticos. A má utilização da água pelo homem pode levar à sua degradação e também à sua escassez. Através da poluição das águas, observem aqui as imagens que mostram a ação do homem poluindo as águas, que pode ser pelo uso de agrotóxicos, como por exemplo pesticidas ou agroquímicos, que é utilizado para eliminar pragas, mas que pode contaminar o solo, também pelos resíduos maltratados e também pelo lixo. Outros são desvios das águas. Neste caso, pode ser desviado, por exemplo, as águas dos rios para a finalidade de regar campos de cultivo. E isto pode levar à escassez de água e extinção de muitos rios, devido à exploração excessiva desse recurso. E também a sobreexploração da água. A sobreexploração pode ser levada pela exploração excessiva de reservatórios de águas subterrâneas, com a mesma finalidade do desvio das águas, que é a finalidade agrícola, para a rega principalmente, ou então pelo consumo excessivo de água lá em casa e desnecessário que tem estado a acontecer. Já pensaste quem aqui já deixou a torneira aberta com a água a vazar? Se deixou, não deve deixar, porque está a desperdiçar água desnecessariamente. A água em Cabo Verde é um recurso escasso. As chuvas são irregulares e isto afeta o seu desenvolvimento, principalmente na prática da agricultura. Por isso se recorre à dessalinização da água ou à reserva de água das chuvas e também a reservatórios subterrâneos de água. E o acesso à água pelas populações não é igual em todos os concelhos ou municípios. Ela difere de concelho para concelho, de zona urbana para zona rural. Como podemos analisar aqui no gráfico feito pelo Instituto Nacional de Estatística em 2015, que diz que até 2015, 62,4% da população de Cabo Verde tem acesso à água, à rede pública de água, ou seja, água canalizada, água em casa. 15,4% tem acesso à água recorrendo a chafariz. 9,3% a outras fontes, como por exemplo poços, lavadas, nascente, entre outras. 7,3% recorrem a vizinhos que estão ligados à rede pública para poderem ter acesso à água e 5,6% com autotanque. E
Na população rural, temos 52,1% da população rural tem acesso à rede pública de água e 67,6% no meio urbano. Como podem ver, há esta diferença entre o meio urbano e o rural quanto ao acesso à água. Há pessoas que, em Cabo Verde, percorrem grandes distâncias para terem acesso à água. Há quem, como algum de vocês lá em casa, é só abrir a torneira de casa e já tem água. E para combater a escassez de água em Cabo Verde, leva-se em consideração alguns processos. Analisemos o quadro seguinte. A eficiência, utilizar a tecnologia e implementar estratégias que limitem a quantidade de água, principalmente na agricultura, pois a agricultura é uma atividade de elevado consumo de água. É importante o uso de metodologias de programação da rega de acordo com as condições ambientais específicas. Ou seja, tem que se desenvolver tecnologias a fim de permitir que haja rega sem gasto excessivo de água. Substituição das fontes. Usar a capacidade tecnológica de dessalinização da água do mar. Aqui em Cabo Verde, a dessalinização da água do mar é um dos processos, uma das fontes de fornecimento da água à população. Mudança das reservas. Construir e gerir diques e barragens, ao mesmo tempo que se deve minimizar os impactos negativos dessas construções nos ecossistemas. Os diques e as barragens captam a água da chuva, mas tem que se fazer um estudo antes de implementar ou de construí-las, a fim de evitar impactos ambientais. A reutilização, reciclar a água potável de forma a minimizar os desperdícios. Isso principalmente devemos fazer lá em casa. Se cada um fizesse a reutilização da água, a água não estaria tão escassa. Vejamos aqui exemplos de medidas aqui em Cabo Verde utilizada para se minimizar os efeitos da escassez de água. Como já tinha referido anteriormente, a dessalinização da água do mar é uma das medidas utilizadas para se combater a escassez de água. Como vimos na segunda aula, não sei se alguém aqui se lembra, vimos a distribuição da água no mundo e vimos que Cabo Verde localiza-se justamente num ponto onde chove pouco, ou seja, as chuvas são irregulares. Então, não havendo recurso natural à água, então tem que se recorrer a outro recurso, que é a água do mar, que é também natural, não deixa de ser natural, mas não é água potável, tem que passar pelo processo de dessalinização. E isto torna a água, o custo da água um pouco mais elevado por causa deste processo. Exploração das águas subterrâneas. Certamente já ouviram falar aqui de furos que são dados para se chegar a reservatórios subterrâneos de água. Só que normalmente esses furos são dados com objetivos de retirar a água para ser utilizada na agricultura. Mas também isso não implica que seja utilizada para outros consumos, como por exemplo na pastorícia. Construções de diques e barragens. Também importantes, como eu já tinha referido, porque captam e reservam a água da chuva. Reparem que normalmente uma barragem demora muito tempo com água. Então, mesmo que não chova durante 1 ano ou 2, ela continuará tendo água se anteriormente tivesse chovido muito. Cisterna. Antigamente se fazia em todas as casas, normalmente no meio rural, tinham cisternas. Na cidade, certamente tu que vives na cidade não vais ter noção do que é cisterna, mas a cisterna é o quê? É captar a água da chuva nas nossas casas, onde existe um bueiro com uma ligação, um tubo a um tanque. E quando chove, a água que cai no teto das casas são desviadas para o reservatório de água. Tratamentos de águas residuais. Criou-se aqui em Cabo Verde estações de tratamento de águas residuais. Como sabem, principalmente nas cidades, nós temos ligações a redes de esgotos, que faz o quê? O tratamento de toda a água que nós usamos em nossa casa. E esta água, quando é tratada e passa pelo processo de análise físico e químico para se analisar se está ou não própria para ser utilizado, poderá ser utilizado na rega, na agricultura. Por exemplo, em São Vicente, há esta prática, onde existe um etar, se faz o processo de tratamento das águas residuais
e é utilizada no regadio. Sistema de rega mais eficiente. Aqui temos o exemplo do sistema de rega gota a gota, que é muito falado aqui em Cabo Verde e já é implementada há muito tempo. Ela reduz muito a quantidade de água utilizada na rega, porque, como o nome já diz, a água vai saindo gota a gota e vai regando a planta. E não haverá desperdício de água, ou seja, a planta vai receber água diretamente de onde ela tem raiz. Não há desperdício de água em outro sítio onde não há planta. Se cada um de nós usássemos água como deve ser, não teríamos problemas algum com a água, visto que a água é um recurso que transforma, ela muda de um estado para o outro, ela sofre transformações na terra. Então, ela pode ser infinito, a água potável pode ser um recurso infinito se conservarmos como deve ser. E há práticas fáceis que cada um de nós podemos fazer. E tu lá em casa, o que tens estado a fazer para conservar água? Ou seja, para evitar os desperdícios de água? Tens fechado a torneira como deve ser? Tens usado apenas a água necessária para tomares banho? Espero bem que sim. Então vejamos alguns hábitos fáceis e práticos que podemos ter para minimizar, para conservarmos água. Aqui temos o exemplo de usar autoclismo com duplas descargas. Atualmente nós temos autoclismo que tem 2 botões, uma menor e a outra maior, ou seja, uma que faz uma descarga com água total do autoclismo e a outra com a metade. Quando é utilizado esse tipo de mecanismo, ela poupa muito a água. Mas se, por exemplo, lá em casa não tiver um autoclismo com duplas descargas, há outras formas de reduzir a quantidade de água numa descarga, como, por exemplo, utilizar uma garrafa com areia e colocar dentro do próprio autoclismo. Assim, quando a água encher, ela vai fazer tipo um volume e vai evitar que saia água para a sanita mais do que necessário. Não laves a louça em água corrente. Podemos utilizar, nós na nossa casa temos uma pia, então colocamos a água na pia, o necessário para lavar a louça. Tomar duche em vez de banhos de imersão. Enquanto ensaboas, fecha a torneira. Não ficar com a torneira aberta enquanto estiver a ensaboar o corpo. Manter a torneira fechada enquanto escovas os dentes e ensaboas as mãos. Não deixar a torneira aberta desnecessariamente. Regar as plantas de preferência na hora de menos calor e usar só a água necessária. Por exemplo, ao amanhecer ou ao anoitecer é o período do dia onde é o ideal para se fazer a rega sem desperdiçar água. Por quê? Porque nessas horas o solo está mais frio. Então, quando nós regamos as plantas neste período, há menor evaporação. Então, a planta consegue absorver mais água do que se formos regar as plantas no meio do sol do meio-dia. Porque vai evaporar-se e a planta não consegue absorver a água necessária e, em vez de crescer, ela vai morrer. Não lavar o carro com mangueira, utilizar um balde. Porque com mangueira vamos utilizar mais água do que necessário. E também devem estar atentos lá em casa, caso tiverem alguma torneira a pingar água, devem comunicar aos vossos pais. Mas se porventura, por exemplo, na vossa comunidade estiver algum tubo de água estragado e está a desperdiçar água, devem comunicar aos pais e estes poderão comunicar às autoridades competentes para fazer o conserto. Passemos agora a um exercício para testar o vosso conhecimento. Das seguintes afirmações, coloca C nas corretas e I nas incorretas. A linha A, deve-se regar as plantas ao amanhecer ou à noite. B, reutilizar a água da lavagem das roupas para limpar o chão. C, lavar o carro com a mangueira sempre aberta. D, deixar a torneira estragada pingando água. E, usar autoclismos com duplas descargas, maior e menor. F, deixar a torneira aberta enquanto se ensaboa as mãos. Terão um tempinho para fazer, toquem a trabalhar.
Terminaram? Vamos ver se fizeram corretamente. Então, deve-se regar as plantas ao amanhecer ou à noite? Correto, exatamente, já tínhamos visto por quê. Para evitar a evaporação da água. B. Reutilizar a água da lavagem das roupas para limpar o chão. Correto, exatamente. C. Lavar o carro com a mangueira sempre aberta. Não, incorreto, não pode. Usar um balde. D. Deixar a torneira estragada pegando água. Não. Temos que consertar a torneira, pois uma torneira a pingar pode levar a perda num dia, de 41 litros mais ou menos de água. E. Usar autoclismos com duplas descargas, maior e menor. Correto, porque ajuda a diminuir o consumo de água. F. Deixar a torneira aberta enquanto se ensaboa as mãos. Incorreto. Temos que fechar, ensaboar e só depois abrir a torneira. Agora, para aplicar um pouco mais e ver os conteúdos que nós vimos hoje, vamos deixar um TPC. Na verdade, 2. A água é fonte de vida na Terra, justifica a afirmação. 2. Indica as consequências que o consumo exagerado da água causa nas reservas hídricas do planeta. Em caso de dúvidas, peçam ajuda a alguém lá em casa ou ao professor da disciplina para vos ajudar a resolver estas questões. Passemos à síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos que o homem utiliza a água para diversos fins, como, por exemplo, para o consumo doméstico, para o consumo industrial, agrícola, para a produção de energia elétrica e também para atividades recreativas. Vimos também que Cabo Verde é um país onde a água é escassa e a água que nós utilizamos vem de reservatórios subterrâneos de água ou de processos como dessalinização da água do mar e também da retenção das águas das chuvas. Por isso, todo mundo tem que poupar água para que possamos usar hoje, amanhã e sempre. E assim chegamos ao fim de mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de praticar o distanciamento social, lavar frequentemente as mãos e usar a máscara. Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.